Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando neste domingo a Ascensão do Senhor, a solenidade da Ascensão do Senhor. A Ascensão do Senhor quer dizer o Senhor que ressuscitado aparece para os discípulos durante um tempo. A Ascensão marca exatamente este tempo final das aparições do ressuscitado para os discípulos. O texto dos Atos dos Apóstolos, o Evangelho de São Lucas, fala de 40 dias depois. 40 dias é um tempo. 40 dias é um tempo que significa, simboliza este tempo que o ressuscitado apareceu para os seus discípulos, para os seus, né? São Paulo fala de aparição a Cefas, a Tiago, aos 12, a mais de 500 irmãos. São as aparições do ressuscitado. O Senhor ressuscitado que apareceu para os seus, quer dizer, se fez ver. Os discípulos viram o Senhor, os discípulos se encontraram com o Senhor não pertencia mais ao nosso mundo, mas ele se fez ver. Os discípulos puderam constatar que era ele mesmo, aquele que tinha sido crucificado, que estava ressuscitado, que estava vivo. O Evangelho de hoje coloca também diante de nós uma aparição do ressuscitado. Temos um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Amados e amadas de Deus, o Senhor ressuscitado aparece para os discípulos. O Evangelho se inicia dizendo: Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes. O Senhor se manifesta para os 11, o Senhor aparece para os 11 discípulos. E o Senhor lhes dá a missão: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A missão de anunciar o Evangelho, mas anunciar o Evangelho a toda criatura, quer dizer, todo ser humano é destinado à salvação de Deus. Todo ser humano é destinado a receber o anúncio da boa notícia do Evangelho. Todo ser humano é destinado a receber o anúncio da salvação de Jesus Cristo. E os discípulos devem ir pelo mundo inteiro. Devem ir pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho. Amados e amadas de Deus, a primeira geração fez isso. A primeira geração fez com que o Evangelho partisse de Jerusalém, fosse para Antioquia da Síria, e de Antioquia da Síria partisse para o mundo. Os Atos dos Apóstolos terminam com Paulo prisioneiro em Roma. Quer dizer, o Evangelho já chegou ao centro do mundo habitado, ao centro do mundo de então, a Roma. É o que a igreja busca fazer hoje. Papa Francisco, ele fala sempre de uma igreja evangelizadora, de uma igreja missionária, de uma igreja em saída. Uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja em saída é uma igreja comprometida com a missão que Jesus lhe deu. Quando Jesus dá a missão aos apóstolos, essa missão é dada à igreja. A igreja hoje deve levar adiante o anúncio e o testemunho de Jesus Cristo. Papa Francisco
aponta nessa direção. Papa Francisco, seguindo aquilo que São Paulo VI diz no Evangelho Nunciandi, ele quer uma igreja evangelizadora. São Paulo VI dizia que tudo na igreja é evangelização. A igreja existe para evangelizar, mesmo quando ela celebra a liturgia, tudo que ela faz é evangelização, quer dizer, é o anúncio, é o testemunho de Jesus Cristo que vai acontecendo. É a missão hoje que a igreja tem, de anunciar o Evangelho a todos e a todas, a fazer com que o Evangelho possa chegar ao coração de todo homem e de toda mulher. É a salvação de Deus que quer fazer história na vida de cada pessoa. Tanto que Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quer dizer, quem crê em Jesus, recebe o batismo, está no caminho da salvação. Quem não crer e rejeita o batismo, rejeita a salvação de Deus, rejeita Jesus Cristo, que é o Salvador. Continua o Evangelho dizendo, os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Amados e amadas de Deus, os sinais que acompanharão aqueles que crerem, quer dizer, os discípulos de Jesus Cristo. Sinais. Jesus realizou sinais. Também a pregação dos discípulos foi acompanhada por sinais. Também ainda hoje nós encontramos sinais, sinais autênticos, sinais que verdadeiramente nascem da fé, nascem da verdade da fé, nascem da autenticidade da fé. Sinais que acompanham a pregação dos discípulos, sinais hoje que acompanham ainda a pregação da igreja, o anúncio e o testemunho de Jesus Cristo. Continua o Evangelho. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Amados e amadas de Deus, foi elevado para o céu, subiu ao céu, está à direita de Deus. Quer dizer, a direita implica dizer um lugar solene. O Filho está solenemente à direita do Pai. O Filho está com o Pai e o Espírito Santo no céu, na Trindade eterna. Mas permanece na história, permanece conosco, caminha com os seus, assiste os seus. Está à direita do Pai, mas caminha na história conosco, permanece conosco, é uma presença no meio de nós. E o Evangelho continua dizendo, os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. Amados e amadas de Deus, os discípulos realizaram a missão que Jesus lhes deu, que Jesus mandou. Jesus mandou ir, Jesus mandou anunciar o Evangelho, Jesus mandou batizar. Os apóstolos foram, realizaram a missão que Jesus mandou, a missão do anúncio, a missão do testemunho do Evangelho. E conclui-se o Evangelho dizendo, o Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. O Senhor confirmava a pregação dos apóstolos através dos sinais que acompanhavam a pregação, através dos sinais que os discípulos, que os apóstolos realizavam. Amados e amadas de Deus, celebremos com alegria a solenidade da ascensão do Senhor. O Senhor que foi ao Pai, o Senhor que ressuscitado apareceu por diversas vezes aos discípulos, apareceu a alguns deles, apareceu a esse grupo, São Paulo fala mais de 500 irmãos, São Paulo fala que no seu tempo alguns ainda viviam. É o ressuscitado que apareceu, foi ao Pai, está à direita do Pai, mas permanece no meio de nós. O ressuscitado que dá a missão à igreja, a missão de ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Missão que é nossa hoje. Nós que somos os seguidores e seguidoras de Jesus Cristo hoje, os discípulos e discípulas de Jesus Cristo hoje, temos a missão de anunciar
de testemunhar Jesus Cristo hoje. E Papa Francisco lhe diz que a missão do anúncio do testemunho de Jesus Cristo não é missão só para um pequeno grupo dentro da igreja, para uma elite dentro da igreja. Não. É missão de todo batizado, de toda batizada, de todo aquele e de toda aquela que se encontrou com Jesus Cristo e se tornou discípulo, discípula de Jesus Cristo. Que este Evangelho nos ajude, que celebrarmos a ascensão do Senhor nos ajude hoje, nos revigore na nossa missão de anunciarmos e testemunharmos Jesus Cristo hoje, tendo a certeza que o Senhor foi ao Pai, mas o Senhor continua no meio de nós através da palavra, através da Eucaristia, através do irmão, pode ser encontrado na oração, Ele é uma presença viva no nosso meio hoje. Que você celebre com beleza a ascensão do Senhor, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.